Nós temos visto aí, para aqueles que não estiveram na aula passada, sobre as marcas da igreja. Né? Quais são as marcas, aquilo que caracteriza a igreja, né? Porque não é só o ajuntar pessoas que se torna a igreja, como eu tenho tentado mostrar, mas é esse ajuntar da igreja com as diretrizes da palavra de Deus. Então é preciso ter aquilo que a Bíblia fala que a igreja tem que ter essencialmente. Não pode faltar, certo? Dentre as coisas que principais, nós já falamos, é sobre a pregação fiel da palavra. E aí eu mostrei, quando se fala em pregação fiel da palavra, não quer dizer que entre uma igreja séria, bíblica, e outra não vai ter divergência de questões teológicas, né? Seria uma mentira da minha parte. Mas essas divergências, elas podem existir em questões secundárias e não em questões primárias. Então, naquilo que é primário da igreja, que eu coloquei na aula passada, que envolve as convicções daquilo que é essencial na Escritura, então, estas coisas não podem jamais ser abandonadas. Aqui, ó, estão as 10 questões aqui, não vou repetir, né? Mas não é que são só essas 10, tá? As que eu fui lembrando mais importantes e colocando, mas entendo que essas 10, até nós brincamos aqui, né? Brincamos assim. Então, só para vocês, não vou fazer de novo a atividade, porque gravou, depois eu vou editar. Mas, assim, se você pegar qualquer um desses pontos aqui, nós fizemos o teste aqui, eu dei a oportunidade para cada um que quisesse tirar qualquer um desses pontos aqui, ó, você faz cair o resto. Então, são verdades essenciais que a igreja não pode deixar de ter. Então, isso é pregação fiel da palavra. Existem verdades secundárias que podem ter divergência entre uma igreja e outra, que não vai afetar a questão da fé, da legitimidade da igreja. Mas estas aqui, crer na inspiração da Escritura, Trindade e assim por diante, isso aqui você tirou uma... É igual aquela casa de baralho, que o pessoal faz com esse castelo de baralho, você tira um lá assim, ó, e cai o resto, cai tudo. Então, ou você pega lá o dominó, vou até colocar aí depois essa ilustração, né? Coloca lá, dominó não, é dominó? Aquela, aí o pessoal faz assim, bate num, cai em tudo. Então, a ideia é, se você tirou um desses aqui, cai o resto. Por quê? Porque são essenciais. Então, a primeira marca da igreja é pregação fiel da palavra. Essa não tem, é inegociável. Outra coisa que nós estamos abordando aqui, segunda marca principal da igreja, característica, é o exercício correto dos sacramentos. E o que é o sacramento? As ordenanças de Cristo à sua igreja. O que Cristo ordenou à sua igreja? Batismo e Santa Ceia. São duas coisas, de ordenança, sabe, de cerimonial. Então, você tem duas coisas que Cristo ordenou à igreja pastor, mas Cristo ordenou a igreja a evangelizar. Não, não é isso. Ordenança aqui é no sentido de cerimônia. Quais os ritos cerimoniais, vamos dizer assim, religiosos, que Cristo, não gosto da palavra religioso, rito cerimonial, que Cristo colocou para a igreja? É ceia e batismo. Batismo e ceia. Por que, por exemplo, a Igreja Católica coloca o casamento como sacramento? Por que nós não colocamos? Porque o sacramento não foi dado à igreja, foi dado lá na criação. É uma ordem para toda a humanidade, não é só para a igreja. Agora, é só crente que casa? Não. Ímpio casa também. Então, o casamento é uma instituição para a humanidade de Deus. Certo? Agora, o batismo é para quem crê. E a ceia é para quem já foi batizado e participa da ceia. Então, essas duas ordenanças, cerimônias, vamos colocar assim, que é chamado de sacramento, é um nome teológico, foi colocado por Cristo. Dentro dessa questão aí, quem é que pode batizar, né? Foi o último assunto que nós tratamos. Então, qualquer pastor pode batizar? Não. Essa é uma dificuldade muito grande, porque hoje nós temos igrejas de todas as formas e maneiras. Então, qualquer pessoa aí se ordena pastor, funda uma igreja. Igreja, para muitos, virou comércio. Então, não paga imposto, né? Porque é filantrópica.
tem vários, paga assim, IPTU, né? Paga essas coisas básicas, assim. A nossa igreja mesmo paga aí uso de propaganda, negócio lá da prefeitura, é 600 conto por ano. Né? Mas a igreja não paga tributo igual uma empresa. É verdade que as igrejas sérias, elas exercem a filantropia, né? Cuida, por exemplo, de clínica de dependente químico, ajuda as pessoas carentes e tal. Isso é verdade, não há tanto igreja católica como igreja evangélica, isso é fato. Dentro de uma perspectiva mais restrita, né, vamos olhar para dentro da nossa igreja, que é da nossa igreja. Se algum membro da igreja passar dificuldades financeiras de não ter o que comer e tal, a igreja vai sustentar, vai ajudar ele. Ou seja, isso é filantropia, você tem uma membresia e você ajuda. Agora, quando há necessidade e há possibilidade de ajudar fora da igreja, a igreja também ajuda. Mas isso é outra questão. O fato é que alguns aproveitam desta oportunidade e distorcem e usam para o mal. Então, dois aspectos básicos que nós podemos dizer por que nós não aceitamos batismo de alguns líderes. Não é a pessoa que foi batizada, é a autoridade de quem batizou. Por quê? Primeiro aspecto é histórico. Né? E vou mostrar um gráfico em seguida que eu fiz para vocês. As igrejas históricas, eu quero dizer, do protestantismo, como a igreja presbiteriana, batista, congregacional e assim por diante, algumas dessas antigas, metodista, historicamente você consegue chegar até o primeiro século. E a mesma coisa com essas igrejas formadas de qualquer jeito, você vai ver que elas não têm nenhuma ligação com isso. Olha, abram lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta chamada carta pastoral, lembra que a gente estudou lá as divisões da Bíblia, né, tal, uma carta para um pastor, Timóteo, Paulo escreveu para ele. Olha o 1 Timóteo 4, verso 14. Quem achou aí pode ler, por favor. Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Olha só, então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Para ele não negligenciar, né, no caso, o dom, a vocação pastoral que ele tinha recebido, mas, e o que eu quero destacar aqui, como é que ele recebeu como que oficializou o ministério de Timóteo. Não foi só que naquele contexto havia as profecias mesmo, né? Não é o contexto de hoje, mas ali ele recebeu o chamado, ele foi preparado para ser pastor. Se você pegar o primeiro capítulo dessa carta, Paulo fala que desde a infância ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras, ou seja, ele foi preparado, Deus chamou ele para esse ministério, para ser pastor, mas como é que se oficializou o ministério dele? Pela imposição das mãos dos presbíteros, ou do presbitério. Algumas traduções pode estar presbitério. Presbitério vem de presbítero, mesma coisa. Pelas mãos dos pastores. A palavra presbítero é uma palavra para pastores. Então, como é que Timóteo tornou-se pastor? Sendo ordenado pelas mãos de outros pastores. Compreenderam? Então, esse é o princípio bíblico que Paulo coloca, e a Bíblia coloca de um modo geral, né? Há uma oficialização dessa função, e não é a pessoa que Timóteo se ordenou. Imagina, se alguém pudesse se ordenar, que era Timóteo, né? Podia dizer, não, eu sou discípulo de Paulo e tal, e eu fui chamado, e tem profecia, e tem não sei o quê, e ordenou o pastor. Não, ele foi ordenado por a imposição de mãos dos presbíteros. A imposição sobre a cabeça dele pelos presbíteros, pelos pastores, é a ideia de autoridade sendo passada a ele. Ou seja, assim, é uma coisa bonita, viu? Vamos pegar assim no sentido... só um exemplo, tá? Aquelas ideias das cruzadas, que os cavaleiros dos templários lá, né? Não tem nada a ver, mas só
os caras não pegam espada lá, assim, e ordena o cara lá a ser cavaleiro, ele faz um voto lá e tal. Tem uma cerimônia, né? Não estou só dando exemplo, não tem nada a ver pastor com um cavaleiro templário, mas estou dizendo só para ter uma ideia assim da questão. Eu quero dizer para vocês, em termos de experiência, né? Eu me sinto mais emocionado, não estou dizendo que é mais importante ou menos importante. Eu me sinto mais emocionado quando ordeno alguém a ser pastor, principalmente, ou presbítero diácono. Aquele momento da gente impor as mãos sobre a cabeça de um presbítero, de um pastor, de alguém que vai exercer estas funções, vocês não têm ideia, é diferente. Você sente algo diferente, sabe? É um momento muito especial. Batizar é um momento muito especial. Mas a ordenação de um ministro, de um oficial da igreja, dentro dos princípios bíblicos, eu sempre fico muito tocado, assim, acho muito emocionante para quem está fazendo, quem está participando, sabe, ali do momento, é uma coisa muito, muito bonita. É muito, eu posso dizer, há um aspecto espiritual muito forte nesse ato, sabe, e que, sim, não estou espiritualizando, mas é bíblico. Então, por ser bíblico, é diferente. Como também no batismo também a pessoa que é batizada se sente extremamente abençoada, quem batiza, a igreja fica feliz, mas a liderança da igreja, essa questão da liderança é diferente. Só quem pode perguntar a qualquer pessoa que passou por isso, que vai dizer a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer, provar para vocês, é que existe uma ordenação. Pensa o seguinte, no caso aqui de Paulo falando a Timóteo, você tem, no primeiro século da igreja, no começo da igreja. Então, esse princípio de ordenação, ele precisava ser feito de forma zelosa, e o próprio Timóteo, né, foi alvo desse cuidado e dessa ordenação pastoral aí. Mas aqui o outro aspecto, então, qual o primeiro aspecto, resumindo aqui? O primeiro aspecto é histórico. Então, um pastor, o cara saiu da igreja, ele era um líder de jovens, fundou a igreja dele, se ordenou pastor. O que tem a ver com esse aspecto histórico? Ele é um arrogante, alguém que se autodenomina pastor, não tem nenhuma ligação histórica, porque quando você é ordenado por um presbitério, você está também reconhecendo a autoridade dos outros. Não é você que está se dando autoridade, você reconhece a autoridade de Deus através dessas pessoas. É esse que Paulo está dizendo aqui. Agora, o aspecto teológico é que também, outro aspecto que nós negamos a autoridade de pastores por aí, é por questões teológicas. Alguns negam aquelas verdades centrais que eu falei. Então, se negou, perdeu a autoridade, ainda que tenha uma linhagem histórica. Perdeu, desviou-se da verdade central, perdeu completamente a autoridade. Então, é por isso que a gente fica claro, não é por causa da pessoa batizada, é por causa de quem batizou. Sim, a pastora nós não reconhecemos porque não há ordenação feminina. Não há um texto, um só, nenhum, que possa provar a ordenação feminina. Vamos usar texto lá de Débora, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? O texto mais clássico que elas usam é de Débora, lá em Juízes, que ela julgou Israel por um tempo e tal. E se vocês olharem lá na casa de Débora, é interessante. Porque, assim, Juízes é o período em que o povo de Israel mais se apostatou da fé, abandonou o Senhor e tal, e Deus levantava juízes de vez em quando para libertar o povo. E aí era para ser Baraque era para ter libertado o povo, mas ele estava meio acovardado. E aí Débora, ela foi corajosa, e ela movimentou o negócio para libertar o povo, chamou Baraque. Baraque era tão frouxo que falou assim, eu só vou se você for. Baraque, rapaz, que vergonha, né? E aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou, mas a honra será minha, ela disse. Ou seja, a honra da vitória será minha. Só que quando você vai lá em Hebreus 11, faça um teste. Quando vocês forem lá em Hebreus 11, que o autor cita o Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, principais, não cita Débora,
cita Baraque. Deus não deu a honra a ela. Então, você vê, o próprio texto que é usado normalmente, né? Aí usa lá de Rebeca, que era pastor de ovelha, não era pastor de ovelha, mesmo animal, não era pastor de gente, não tem nada a ver, sabe? Usam textos isolados e aí vai. Então não tem nenhum... sabe por que existe ordenação feminina? Por causa do movimento feminista. Não é por causa da Bíblia, é por causa do movimento feminista que pressiona a igreja a dar à mulher esta posição de autoridade, porque o feminismo acha que se a mulher estiver debaixo da autoridade do homem em alguma esfera da vida, ela é inferior. E não tem nada a ver. A Bíblia nunca tratou dessa forma. Então, essa é a razão principal. Então, a ordenação feminina, ela não é bíblica, e se ela não é bíblica, a pastora que ordena ou que batiza alguém não tem autoridade para isso, e quem é batizado não foi batizado. E quem foi ordenado por ela não foi ordenado. Se a gente não tiver esse critério, o que vai acontecer, irmãos? Nós já temos igrejas que aceitam a ordenação de homossexuais, por causa do movimento homossexual. Então, a gente, pastor, jamais vou aceitar isso. Tudo bem, e é verdade, não tem que aceitar mesmo. Mas se a gente, onde é que começou a fragilidade? Na ordenação feminina. A partir do momento que começa a ser ordenado, toda a igreja, vou falar só um resumo para vocês, toda a igreja histórica, histórica, que um dia foi bíblica, toda a igreja histórica que começou a ordenar diaconisa, terminou em ordenando pastora. Então, o primeiro passo é ordenar para diaconisa, depois ordena para presbítera, depois ordena para pastora. E muitas destas igrejas, elas hoje já ordenam homossexuais ao ministério. Então, veja, o caminho é assim, quando você pega, por exemplo, lá, aquela de Brumadinho, né, que aconteceu ano passado, foi, não lembro, lá que estourou a barragem lá, né, Brumadinho. De Brumadinho, como é que estourou aquela barragem? Foi de uma hora para outra? Ou já vinha sendo negligenciado manutenções e cuidados e segurança com aquele local? Foi fazendo de qualquer jeito, uma rachadurinha aqui, um vazamento ali, um negocinho, de repente fez bum, né? Então, assim também é a igreja, né? Se você não continua firme nas questões relacionadas à igreja, naquilo que a Bíblia diz, você vai ter o quê? A igreja vai cair completamente, igrejas locais, denominações, como já aconteceu. No caso de missionária é diferente. A missionária não é pastora, a missionária é uma mulher, às vezes ela é vocacionada para ir lá numa tribo indígena na África, trabalhar, por exemplo, lá em Moçambique tem uma irmã solteira que é missionária lá em Moçambique, trabalha com as crianças, dá uma assessoria lá, ela trabalha para a Igreja Batista lá em Moçambique, faz um trabalho excelente lá, é missionária, ela não tem autoridade de pastor, não, ela é missionária. O que é missionária? Ela tem uma missão, e ela foi chamada para aquela missão, para ir lá, cuidar das crianças lá, então ela tem um chamado para uma área específica, nesse sentido. Se a gente trabalhar com essa palavra missionário, nesse sentido de uso, né? Como você chama um pastor missionário? É aquele cara que é chamado para uma missão fora, lá no Nordeste, uma região dos ribeirinhos, ou vai lá para um lugar onde não tem pastores formalmente ali, não tem igreja instituída, então ele planta uma igreja ali, ele é evangelista. Assim também se aplica à mulher. Ela pode dar palestra, há mulheres que dão palestras excelentes, mulheres que ensinam muito bem. Na nossa igreja mesmo, tem mulheres que ensinam muito bem. Elas podem e tem todo o espaço para isso, né, para ensinar, para dar palestra. Tem mulheres, por exemplo, hoje, teólogas, no meio reformado. Nancy Pearson é uma teóloga fantástica, que é discípula de Francis Schaeffer, uma grande pensadora, e que tem a mulher do John Piper, tem várias mulheres hoje no meio reformado que se destacam, escrevem livros, dão palestras e que são
referências no mundo acadêmico, no meio reformado, que é um meio extremamente rigoroso, né, nessa parte. Então, não há nenhum problema quanto a isso. Então, veja que eu estou colocando o equilíbrio aqui, por quê? Porque não existe esse extremo no nosso meio. O extremo é do outro lado, né? Porque se você... Agora, uma coisa aqui para as irmãs, né, que estão aí na aula, até uma questão assim de... como que deu essa questão da ordenação feminina, não é só uma questão de princípio desde a criação, que Deus colocou o homem como líder e tal, na família, né, no lar, na sociedade. Não quer dizer que a mulher não possa ter um emprego que ela seja chefe do homem, não tem nada a ver, isso aí é outra questão. Estou falando na igreja e na família, nesse aspecto, mas se você observar, Deus preserva a mulher através disso, não tem nada a ver com inferioridade. Ser pastora, vamos pegar, ser pastor da igreja, você acha que ser pastora da igreja seria só pregar lá no púlpito, dar palestra e ponto? Não, você tem que lidar com o ciúme dos outros, as contendas na igreja, as calúnias, você tem que lidar com um monte de problemas emocionais, aconselhar, tratar todo mundo bem, com educação, mesmo aquele que quer arrancar a sua cabeça. E aí eu pergunto, quantas mulheres têm a condição disso? Não pode virar o rosto, não pode fazer biquinho, não pode estar no dia mal de mulher e achar que pode ficar nervosa porque está naquele dia. Não tem nada disso para o pastor. Ele tem que estar firme, sempre, porque ele é o líder. Deus está preservando ou não? Compreender a questão? Então, não é só isso. O princípio, esse é um aspecto prático, né? Mas o princípio é, assim, o homem e a mulher têm características diferentes. Deus fez assim. E cada um é forte naquela área. A mulher é mais sensível, percebe mais as coisas. Ela usando isso para o bem, ela é um instrumento de bênção mesmo, como o homem também, em outras áreas. Então, Deus colocou tudo em ordem, a gente que cria desordem nas coisas. Mas, resumindo a história, ordenação feminina não tem um texto bíblico. Sabe? Eu desafiaria qualquer pastor aí a me provar na Bíblia um texto só. Eu já mudava, deixar de ser pastor, ordenava a Vanessa pastora e sair da igreja. Se for. Não tem um texto. Nenhum. É só feminismo mesmo. Como também, como eu disse, daqui, olha, escreva o que eu estou dizendo, daqui 10 anos, no máximo, para ser bem otimista, vocês vão ver a pressão que vai ser. Qual vai ser a próxima discussão no meio evangélico? Se homossexual pode ser pastor. Hoje ainda há uma resistência muito forte, mas já tem. Agora imagina daqui 10 anos. Então, assim como no passado, recente, 20, 30 anos atrás, não tinha nem se discutir essa questão muito no meio evangélico, hoje já é uma prática, também vai ser a questão homossexual. Por quê? Porque deixa a palavra de Deus de lado e abraça ideologias. Certo? Aqui, irmãos, eu coloco um resumo da história da igreja para vocês, em conexão com o presbiterianismo. Por quê? Porque o curso aqui é presbiteriano, né? Então eu tenho que conectar, se fosse batista, seria com a igreja batista, então não estou colocando aqui o presbiterianismo acima de nenhuma denominação histórica. Mas como a gente é um curso da igreja presbiteriana conservadora do Jardim Caeira, naturalmente eu tenho que expor aqui. Então vamos lá. Primeiro aqui, você observar aqui o primeiro século da igreja. O que é o primeiro século? Dava o período dos apóstolos. Quando os apóstolos, então, a igreja é formada ali em Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Então, você tem ali o primeiro século. João, o apóstolo João, foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu mais ou menos no ano 90. Então, você tem todos os 100 primeiros anos da era cristã, que é o século da igreja. A igreja começa ali, certo? Então, por isso que eu falo, primeiro século é quando a igreja é formada ali pelos apóstolos, realmente formada pelos apóstolos. A Igreja Católica Romana, olha só, você pode pesquisar no Google aí, ela foi formada no 5º século. Igreja Católica Romana. O primeiro Papa católico foi o Papa Leão I. Então, esse é o primeiro Papa da igreja. E ainda não era Igreja Católica Romana, ainda, assim, estava no começo.
Então, veja, 400 anos depois é que a Igreja Católica Romana veio a existir como igreja, instituição, como Igreja Católica Romana. Se você pegar o cristianismo, então o cristianismo, igreja cristã, ela existiu sem ser católica romana até o V século. Isso é história, isso não é conversa de, né? Isso é história, é fato. Agora, observe o seguinte, Igreja Católica Romana, mas não é só a Igreja Católica Romana que surgiu no V século. Surgiu mais 3 igrejas, eu não lembro as outras 2, mas uma é que até hoje existe, não muito aqui no Brasil, que é a Igreja Católica Ortodoxa, que ela é mais no lado oriental. Quando o cristianismo rachou no mundo, ficou o lado ocidental, que é a Igreja Católica Romana, por causa do bispo de Roma, e ficou a Igreja Oriental, que é a Igreja Católica Ortodoxa, do lado oriental, com o bispo de Constantinopla, que era porque o Império Romano tinha 2 capitais na época. O Império se dividiu, né, depois, a partir do terceiro século, foi se dividindo. Então, tinha 2 partes divididas. Tinha 2 capitais, a antiga capital Roma e a capital Constantinopla, que foi feita pelo imperador Constantino, por isso que é Constantinopla, que é hoje Istambul, na Turquia. Istambul, na Turquia, é Constantinopla. Então, aí ficou a disputa assim, no cristianismo. Quem é o bispo mais importante? O de Constantinopla ou de Roma? Entendeu? Aí começou nisso aí. Qual é que manda no cristianismo no mundo? É o bispo de Roma ou o bispo de Constantinopla? E aí começou as disputas teológicas também e tal, mas a razão foi mais poder político e religioso. E aí, como o império já estava dividido, oficializou essa divisão, e até hoje, né, existe a Igreja Católica Ortodoxa, que não é papa, chama patriarca. Vocês podem pesquisar, chama patriarca. É o chefe maior da Igreja Católica Ortodoxa, que ela não tem imagens, ela tem ícones, que é aqueles desenhos vitrais, mas também é idolatria, mas ela tem aqueles desenhos vitrais, ela é mais ortodoxa, ou seja, ela é mais tradicional. E tanto é que o Papa João Paulo teve uma época que ele quis ir lá na Rússia que tem mais dela, tentar conciliar as 2 igrejas e tal, e não deu certo. Eu sou padre Gregório Teodoro, da Igreja Ortodoxa Antioquina, um patriarcado que tem sua sede em Damasco, na Síria. Somos uma comunidade cristã, majoritariamente ligada à colônia sírio-libanesa, de cultura árabe, de religiosidade ortodoxa. Nós temos na Igreja Ortodoxa, de uma maneira geral, em todas as igrejas ortodoxas, a que eu represento, a antioquina, a grega, a russa e outras, uma devoção muito grande à Virgem Maria, que nós sempre chamamos nas nossas preces litúrgicas de Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. A nossa Mãe, Mãe de Deus, aquela que foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Salvador do mundo. E embora nós não a consideremos como alguém que opere a nossa salvação, nós a vemos como a primeira cristã, a primeira a ser salva pelo próprio Filho, e sem dúvida ela foi parte importante pela vontade do próprio Deus na salvação do mundo, desde a sua escolha até a anunciação e até a vinda do Espírito Santo, que ela recebeu junto com os apóstolos no cenáculo. A Igreja Ortodoxa, nas suas várias orações, sempre louva a Virgem Maria, e temos inclusive alguns ofícios especiais para a Virgem Maria durante o ano, especialmente nas sextas-feiras da Quaresma, quando nós rezamos os louvores à Virgem, nos lembrando de todo o mistério da nossa salvação e da sua participação nesse mistério. Então existe, você pode pesquisar depois, livremente, você vai ver que eu estou falando a verdade. Então, e teve mais umas 2 divisões menores, que eu não me lembro agora historicamente, mas essas 2 foram as mais importantes. Como o lado ocidental do Império prosperou mais,
o bispo de Roma tornou-se o pai do cristianismo, então o Papa, né, o pai. E aí então vem o Papa Leão, aí começa os imperadores do Império Romano, para unificar o império e tal, usou a religião e a religião usou eles para manter o poder. E aí misturou igreja com Estado e aí virou aquela coisa toda que nós sabemos pela história. Então se corrompeu. A igreja não pode se misturar com o Estado. A igreja é a consciência moral do Estado. Quando se mistura, ela perde a sua essência e ela começa a ser corrompida, né, e corromper também. Então, aí vem a Idade Média, né, no período do século XV, século V, até o século XVI. Aí vem a Igreja Católica Romana dominando o lado ocidental do mundo, principalmente. E no século XVI vem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela vem, na verdade, já havia ocorrido vários martírios de pré-reformadores que deram suas vidas por causa, que eram padres, que converteram, não tinha igreja protestante, mas que se levantaram contra a igreja por causa das distorções e foram queimados vivos. Joe Hans é um deles, foi queimado vivo 140 anos antes da Reforma Protestante. E Martim Lutero, que era monge, que era um católico, que era padre, muito dedicado, ele então, traduzindo a Bíblia e estudando, ele viu que aquelas indulgências e tudo aquilo que ele fazia não trazia paz ao seu coração e não justificava ele diante de Deus. E aí Martim Lutero converteu, e aí houve já havia um anseio. E o que fez a Reforma Protestante? Sabe o que foi? Foi a invenção da imprensa. A imprensa foi inventada no século anterior, e a Bíblia foi, século XV, a imprensa foi inventada por Gutenberg, e a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, na língua alemã. Quando o povo pegou a Bíblia e começou a ler, porque era só o clero e os nobres que liam, né? E o padre fazia a missa em latim, de costas para o povo, então o povo não tinha... O que falava, estava falado. É igual o povo evangélico hoje, que o bispo fala, o apóstolo fala, o povo fala amém. Não olha nada. Tem a Bíblia, né? Que é pior ainda. Eles não tinham. E aí, então, quando a Bíblia chegou para esse povo, o povo aí, vou ver a reforma, aí não segurou mais. Então, a Reforma Protestante, em síntese, foi um retorno à palavra de Deus, no século XVI. Martim Lutero, é importante dizer, esse é o mês da Reforma, no dia 31 de outubro, a gente faz 503 anos de Reforma Protestante. Martim Lutero nunca quis dividir a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica voltasse para a palavra de Deus. Mas ele foi excomungado e foi decretada a morte dele. Ele só não foi morto porque os príncipes da Alemanha esconderam ele no castelo, onde ele ficou escondido por um tempo, traduzindo a Bíblia do grego, do hebraico, do grego para o alemão. E aí que vem aquele hino Castelo Forte, ele escreveu nesse período aí, Castelo Forte é nosso Deus. Ele estava no castelo, mas ele sabia que não era o castelo ali que o protegia, era o Senhor. E ele escreveu esse hino nesse contexto aí, muito bonito, esse hino, né, que a gente canta, está cantando aí esse mês aí todo, esse hino maravilhoso. Então, nesse contexto aí, o Martim Lutero, aí vem Calvino depois, né, é a segunda geração, aí vem os presbiterianos, aí surgem as denominações, luteranos, os presbiterianos, século XVI para o XVII. Aí surgem os presbiterianos, os luteranos, os anabatistas, são os batistas, chamados de anabatistas, no começo congregacionais, e assim, são as igrejas mais históricas. E aí você tem aqui o outro passo aqui, a igreja presbiteriana na Escócia, no século XVI, John Knox, veja, no século XVI ainda, John Knox, ele queria evangelizar toda a Escócia e a Inglaterra, orava dia e noite pedindo a Deus que convertesse a Escócia ao Senhor Jesus, e ele foi perseguido pela Rainha Maria Tudor, Rainha Maria Sanguinária da Inglaterra, que eu já contei para vocês que ela mandava sangrar os crentes lá, passando a Bíblia na bacia, né? E ela tinha mais medo da pregação e oração de John Knox do que o exército inglês. John Knox, ele foi algumas vezes para Genebra, ficou estudando em Genebra e refugiado lá de Calvino por causa da perseguição católica. Então, ele tinha proteção do Estado ali. E ele voltou para a Escócia e fundou o presbiterianismo. Presbíteros. Então, a palavra presbiteriano vem de presbíteros. E é essa a ideia
da palavra, ou seja, representatividade. Esse é o princípio. Então, essa ideia de representatividade, republicano, vem do presbiteriano. Nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Essa ideia de representatividade vem do sistema presbiteriano. E o sistema presbiteriano vem da Bíblia, né? Porque Paulo está falando aqui de representantes, de presbíteros. E a igreja, então, começa onde que começou o presbiterianismo oficialmente? Na Escócia. Até hoje, o presbiterianismo é a igreja oficial da Escócia, só que não vale mais nada, porque misturou com o Estado e perdeu é só o nome, perdeu a identidade. Mas ela foi, nesse tempo bom aí, vamos dizer assim, o presbiterianismo foi a igreja oficial da Escócia e foi por 12 anos da Inglaterra. Mas depois voltou a ser anglicana. E aí o presbiterianismo vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque aqui eu estou dando saltos de séculos, tá? Aqui você vai ter aí depois eles sendo perseguidos na Escócia, na Inglaterra, pelo catolicismo romano, sendo martirizados, né, como já expliquei, e eles vão fugir para os Estados Unidos, que agora é a Nova Inglaterra, que é chamada, né? Novas oportunidades, aí vai constituir lá os ingleses, escoceses, irlandeses, os irlandeses também, na parte sul, foram presbiterianos, e vão tudo para lá, perseguidos, e também para constituir uma nova nação. Sabe que eles queriam fazer uma nova Jerusalém lá nos Estados Unidos? Eles queriam, a ideia era de uma nova terra, não no sentido literal, mas de uma nova nação com os princípios da palavra de Deus. E aí você entende por que os Estados Unidos até hoje tem ainda princípios morais firmes, que apesar de tudo. Então, os presbiterianos, batistas, foram tudo para lá, metodistas, e fundou as comunidades, as igrejas. Por exemplo, a melhor faculdade do mundo é Harvard. Ela foi fundada por reformados, por presbiterianos, batistas. As melhores universidades foram fundadas por eles lá. Por quê? Porque eles tinham duas preocupações: fundar a igreja e fundar uma escola para os filhos. Eram as duas preocupações básicas deles. E hoje nós temos a Mackenzie. Mackenzie foi formada por presbiteriano, é da igreja presbiteriana, né, e foi fundada com essa mesma visão. Então você tem aqui eles indo para os Estados Unidos, no século, ainda não era, né, Estados Unidos, era só América ali, mas depois vem a independência dos Estados Unidos, mas o século 17 e 18 é o que eles vão sair da Europa, migrando para as Américas. Depois você tem já Estados Unidos formado, né, tudo. Você vai ter a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que vai enviar um missionário chamado Ashelbel Green Simonton, que é o fundador do presbiterianismo no Brasil. Ele vai descer lá no Rio de Janeiro, e lá começa o evangelismo com 5 crianças. E aí foi ele que, até então, no Brasil, em 1859, não tinha, o protestantismo era muito fraco aqui. Porque assim, os batistas vinham para cá, só evangelizava o batista inglês. Congregacional, a mesma coisa, só assim, evangelizar da própria língua no Brasil, né? O Simonton, não, ele veio, aprendeu português e evangelizou o brasileiro. E aí começou. Aí ele evangelizou, um que eu coloco aqui para vocês, ó, José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição era um padre, e ele foi o primeiro pastor ordenado, o primeiro pastor brasileiro ordenado. Ele era um padre chamado Padre Louco, porque ele era assim, ele era apaixonado, que ele agora Paulo, assim, ele saía na cidade pregando catolicismo, e aqui no interior de São Paulo, principalmente, ele fez muito isso aqui, Brotas, aí tem umas regiões aí que ele ia bastante. E quando ele converteu, ele fez o quê? Ele voltou pregando o evangelho nas cidades que ele pregou o catolicismo. E aí foi só convertendo gente, convertendo. Tanto é que nessas cidades, igual eu sei que em Brotas tem igrejas históricas presbiterianas dessa época dele. Tem muito aqui em Campinas, sabe? Tem muita região aqui que foi alcançada pela pregação do José Manuel da Conceição. O que ele fazia? Ele pregava lá e convertia um grupo lá, né? E ele já mandava os americanos mandar missionário para lá, ia para outra cidade, e ele morreu na estrada. Foi até enterrado como indigente, porque ninguém sabia o nome dele ali na hora, e ele estava peregrinando, né, pregando, ele era apaixonado mesmo.
o melhor seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil chama-se José Manuel da Conceição, JMC, em homenagem à sua história. Então, aqui vai ter essa grande expansão, vai formar a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a primeira igreja, e aqui, então, chegando à Igreja Conservadora, só um resumo, viu, irmãos? É bem resumidinho. Como é que a Igreja Conservadora surgiu? Primeira igreja presbiteriana no Brasil, qual é que foi? A Igreja Presbiteriana do Brasil, que em 1859, com a vinda do Simon, começou o trabalho evangelístico aqui no Brasil. Depois que ela foi formada, a Igreja Presbiteriana do Brasil, surgiu, a partir dela, a Igreja Presbiteriana Independente. Por quê? Porque até aquele momento, que ocorreu em 1903, até aquele momento, os americanos é que mandavam aqui, né, na Igreja Presbiteriana, só tinha pastores americanos, só teve pouquíssimos aí, como José Manuel da Conceição, e esses pastores brasileiros queriam independência, queriam uma igreja brasileira, identidade brasileira, não queriam uma igreja só de americanos, né, no comando, né, da igreja e tal. E aí tinha a questão também, uma questão problemática aí, que é da maçonaria, né? Então tinha alguns presbiterianos que eram maçons e que e corretamente, a Igreja Independente não aceitava mais isso. Hoje não aceita mais, viu? A Igreja Presbiteriana no Brasil, mas ela aceitou por um tempo, foi um grande erro dela. E aí a Igreja Presbiteriana Independente surgiu em 1903. Só que a Igreja Independente, ela surgiu com pastores brasileiros. Tem um pastor da Independente, que eu esqueci o nome dele, mas ele fez até uma gramática em português que até hoje é referência. Então, eram pastores muito intelectuais da Independente, mas não eram muito bons em teologia. Então, eles não... intelectuais, em termos seculares, tudo, mas não eram pessoas muito bem formadas teologicamente como os dos americanos. E aí, o que aconteceu? Em 1940, surgiu a Igreja Conservadora. Por quê? Porque a Igreja Independente, ela aceitou uma heresia no meio dela que negava, de alguns professores de seminário, que negavam a inspiração das Escrituras, negar aqueles pontos que eu coloquei lá atrás, alguns pontos daquele lá. Então, eles tentaram tirar esses professores de seminário, não conseguiram, foram 3 anos de debates em reuniões, e por último, não tendo mais jeito, saiu então o grupo, né, da igreja, sem muito alarde, sem fazer muito barulho, e saíram da igreja e formou a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, que é a nossa. Então, é a nossa igreja desde 1940. Então, é só um resuminho aí para vocês. Tem alguma... Mas só um detalhe aqui antes de perguntar, tem a ver com coordenação lá atrás, né? Vamos pegar o Márcio William Chaveiro aqui, que foi ordenado em 2003. Não, 2004. Formei em 2004. Se você pegar a minha ordenação, você vai passar assim, ó. Faz isso aqui, ó. Chega aqui. Não dá para chegar? Qualquer pastor presbiteriano reformado, pega e faz isso aqui, ó. No tempo. Você chega aqui no primeiro século, sem nenhum problema. Pode perguntar.